como houve uma queda, uma estagnação. Tá? Bom, é o que nós conseguimos verificar, inclusive, quando nós pegamos os dados do Diese. O Diese, o ano passado, soltou um estudo que diz o seguinte: de 1988 a 2009, a produtividade média do trabalhador brasileiro cresceu nada mais e nada menos do que 84%. O problema é que o salário médio real, ou seja, calculando quanto a mais esse trabalhador produziu, caiu 88%. Ou seja, você está produzindo 84% a mais, mas em média você está recebendo 88% a menos. O elefante só podia engordar. Tá? Bom, mas não basta ver apenas os dados econômicos. Nós não estamos vendo diariamente o massacre que está acontecendo nos locais de trabalho. Mata-se mais trabalhador no Brasil por acidente de trabalho do que soldado americano na guerra do Iraque. Ou seja, há uma verdadeira carnificina acontecendo nos locais de trabalho. E quem deu o alerta para isso não foram os sindicatos. Foi o Tribunal Superior do Trabalho diante dos registros de acidentes, aonde ele diz o seguinte: olha, em 2009 nós tivemos 84% mais acidentes de trabalho registrados do que em 2002. Estamos na casa de 723.452 acidentes, pela precisão. Faça uma conta, isso dá 1,37 acidentes de trabalho por minuto. E 43 trabalhadores por dia saem definitivamente do mercado de trabalho, ou porque morreram. A morte por acidente é de 7 trabalhadores em média por dia, não é por dia de trabalho, é por dia mesmo, contando sexta-feira santa, Natal, passagem de ano, 5 de ano. Tá? E quem não morrer por invalidez permanente. Ou seja, o marco da carnificina está estabelecido. Só que a denúncia não vem dos sindicatos, a denúncia não vem das centrais sindicais, a denúncia vem do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, o que mais? A boa notícia é que somos todos de classe média. Até eu descobri isso, não sabia, né? Mas a minha decepção foi quando fui verificar como é que são feitas as estatísticas. Para ser de baixa classe média, o governo diz que basta uma renda individual entre R$ 700 e R$ 1.750. Agora, o mesmo governo, quando vai usar os critérios do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, diz que para uma família de 4 pessoas sair da linha da pobreza, a renda dessa família tem que ser, no mínimo, de pelo menos R$ 2.180. Então nós vivemos no Brasil um negócio que é estonteante. Individualmente eu posso ser de classe média, mas familiarmente eu posso estar abaixo do nível da pobreza. Quem conseguir explica essa mágica. Mas o problema maior não é esse, é que se criou uma ideia que estamos nos tornando um país de classe média. E que, portanto, essa parcela de pobres, miseráveis, subpobres, mais miseráveis que miseráveis, está ficando algo pequeno, insignificante, coisa que vai bastar alguma coisa como 0,5% do produto interno bruto para resolver. De repente, até gente que mora nas pirambeiras, né, nos morros que desmoronam durante a chuva de verão, se ele ganhasse R$650 já é de classe média. Quem diria? Favelado de classe média. Bom, vamos lá. Se isso não bastasse, agora nós vamos entrar na, como é que chama? Vamos mexer um pouquinho mais nas nossas feridas. Tá? Quando eu digo nossas feridas, eu estou me referindo concretamente ao quê? Ao movimento operário sindical no Brasil. Tá? Bom, nesse cenário e nesse contexto de euforia, porque é isso mesmo, não, o mundo vai mal pela primeira vez, não estamos indo bem para o cacete, então, vamos aproveitar, é isso, vamos comprar geladeira, né? Vamos comprar fogão, é gozado,
né? Está no momento de comprar geladeira, fogão, videocassete, assim por diante. Mas vamos lá. Até tem uma coisa que me preocupa, e já vem me preocupando, não é de hoje, mas é o seguinte: até 1989, né, o ano da queda do muro de Berlim, o ano das eleições derrotadas do Lula contra o Collor, o ano em que o próprio Partido dos Trabalhadores decide que é melhor deixar de lado a luta de classes e optar por leques de alianças mais amplas, mas que garantam eleições, etc., o movimento sindical combativo não aceitava de jeito nenhum vincular, tá, o crescimento das empresas ao bem-estar da classe trabalhadora. Por um entendimento muito simples: para o capital e bem a gente se fode. Esse é o entendimento que qualquer português claro não supera, certo? E vocês acabam de retratar isso aqui, olha aí. E os lucros do banco estão em aumento. Isso, para o capital ir bem, a gente se ferra. Essa é a regra clara, a condição básica para o sistema capitalista funcionar bem. E essa, inclusive, é a condição básica pela qual, em 2009, 1.200 bancários por mês passaram por afastamento do INSS, metade deles por problemas psíquicos graves. Tá? É isso, essa é a realidade, esse é o espelho. Mas o movimento sindical se recusava a fazer isso. Aquela história de vamos deixar o bolo crescer para depois dividir. Aquela história de que quando a empresa vai bem, tudo vai bem. Não, em 89 isso era inviável. Em 89 se apostava em justiça social, em algo que tinha que ser para todo, e não remuneração individualizada do desempenho dentro dos locais de trabalho. Essa era a perspectiva. A ideia da justiça social era vinculada a interesses de classes bem precisos. A tentativa da classe trabalhadora pensar um projeto do país que superasse os marcos e os limites do sistema capitalista. Mas na medida em que a classe trabalhadora perde a perspectiva classista, na medida em que os sindicatos começam a assumir a ideia de competitividade, lucratividade, produtividade como critérios para avaliar a sua própria ação sindical, atenção, não produtividade da ação sindical, mas produtividade e lucratividade das empresas a ser garantidas para os trabalhadores terem algum benefício a mais na sua ação sindical. Tá? As coisas começam a se inverter. Tá? E se invertem de que maneira? Primeira inversão: o sistema capitalista, a iniciativa privada, tem a maior aprovação em termos de possibilidade de resolver os problemas sociais em plena crise econômica. Uma pesquisa do Observatório Social, realizada em 2009, diz o seguinte: estamos no meio de uma crise econômica. Ao perguntar para as pessoas: você acha que a iniciativa privada pode nos tirar desse enrosco? 69% dizem que a iniciativa privada é a única que pode nos tirar desse enrosco. Atenção, isso mostra que há uma mudança profunda no critério de análise das pessoas diante da realidade. Isso mostra que os próprios trabalhadores e trabalhadoras estão achando que quando o capitalismo vai bem, nós também vamos bem. É que só o capitalista pode resolver os problemas que afligem a sociedade, porque ele é eficiente, ele sabe como fazer isso. Isso é um problema para a nossa ação. Vamos lá. Mas como nenhuma desgraça é tão pequena, ela sempre vem acompanhada de outras desgraças, né? Quando nós amarramos o desempenho pessoal à remuneração, nós conseguimos ter mecanismos que negam as conquistas já tidas dos acordos coletivos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu analisei vários acordos de participação de lucros e resultados do Rio Grande do Sul. Em todos eles, uma empresa pode fazer o acordo à revelia do sindicato, né? Em todos eles existem cláusulas que negam o acordo coletivo. Mas isso é proibido. No acordo coletivo, no acordo de PLR, não deveria ter cláusulas trabalhistas. Mas quando você diz que se o indivíduo ou a indivídua faltar
ao trabalho com uma única ausência, ela começa a perder sua parte da participação de lucros e resultados. Isso significa que aquelas 8 horas que você garantiu no acordo para ela levar o filho ao médico, ou ele levar o filho ao médico, já estão negadas. Eu brinquei com o pessoal do Rio Grande do Sul, digo, então é o seguinte, vocês têm que torcer para o pai de vocês morrer na sexta-noite, que aí o enterro é no sábado, é isso, domingo para vocês se recuperarem, para segunda-feira estar no trabalho. Essa é a realidade. É por isso que eu vou casar. Rapaz, eu teria 5 dias úteis de folga, é a minha lua de mel. Isso! Você vai fazer isso nas férias, porque se você tirar a lua de mel no meio, né, aqueles 5 dias, você vai perder toda a PLL. Com um detalhe, os teus colegas vão cobrar a tua alma para você trabalhar e se esfolar, para eles poderem cumprir as metas. Então, cuidado, as mudanças na concepção da sociedade, nós estamos hoje pagando por elas. Para nós que estamos nessa sala, essa imagem diz tudo. Para os nossos colegas de trabalho, é isso que eles querem, porque é assim que eu posso garantir uma migalha mais gorda. Os casos mais extremos, podemos defini-los como os casos da Petrobras, da Volvo de Curitiba, que distribuiu 15 mil reais em PLR. Depois que tu enfia no bolso 15 mil reais, meu filho, sinto muito, mas tu quer 2 elefantes. Porque essa é a lógica que se implantou dentro da cabeça das próprias pessoas. Tá? Então nós temos hoje um trabalhador que se dispõe a negar as conquistas históricas para garantir que a empresa cresça e ele possa de alguma forma crescer juntos. No caso de vocês, né, já que hoje à tarde tem alguém que vai tratar da saúde do trabalhador, então eu vou dar uma notícia que é ainda pior, porque desgraça pouco é bobagem mesmo, né? Então, o setor dos bancários representa a maioria das pessoas que, ao adoecer por problemas psíquicos, o histórico do trabalho anterior ao momento do reconhecimento do adoecimento pressupõe sempre a autoaceleração do ritmo de trabalho. Diante das metas, diante das pressões, diante do assédio moral, e o cara não reage mesmo. Esses dias eu entrei numa agência bancária de São Paulo e perguntei para a criatura com a qual eu pagava as contas. Eu ainda pago as contas na boca do caixa. Né? Algumas caixas dizem, mas por que o senhor não põe no débito automático? Eu digo, para garantir teu emprego. Ah, mas ninguém garante o meu emprego. Isso, então você quer que eu ajude a te demitir, é isso? Não. Para vocês verem a ideia de quem está do outro lado. Eu perguntei para a criatura o seguinte, por que você tem uma garrafinha de água aí na beira do caixa? E ela me respondeu o seguinte, é que se eu levanto para tomar água, eu perco tempo. E eu preciso dar conta do trabalho da fila. Ótimo! Sabe qual é o próximo passo? Um fraldão geriátrico. De tanta água, em algum momento vai ter que sair por algum lugar, certo? Então, como não vai conseguir levantar para ir ao banheiro, nós vamos reivindicar nas próximas campanhas salariais, certo? Fraldão geriátrico para todo mundo, certo? E como já estamos em negociação, a gente vai reivindicar de certa qualidade, porque senão não vai funcionar. Tá? Ou seja, repare, por que eu estou adoecendo mais? Eu estou adoecendo mais porque eu não estou mais nem fazendo aquilo que eu fazia na época em que era tudo manual. Tu ia buscar lá o talão de cheque, a criatura se chamava Arthur, mas tu puxava a terceira gaveta embaixo, onde começa pela letra C, porque até chegar na letra A, você tinha ganho uns 7 ou 8 minutos de folga, você se recuperava, você tinha chance de movimentar o teu corpo com movimentos diferentes do que a máquina te exige. Tu era pelo menos mais esperto, força. Hoje você entra no patamar de servidão voluntária, é um escravo que tem orgulho das suas correntes, né? Acha que o sindicato está presente, não faz nada do que o sindicato aconselha e acelera o seu próprio ritmo como forma de se sentir seguro. Cuidado!
Para os colegas de vocês, isso é uma necessidade, não um problema. E esse é o maior problema que temos